Eu quero cumprimentar todos nessa manhã com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Quero louvar a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma manhã reunidos na sua casa, podemos nos debruçar diante da sua palavra. O pastor Alessandro tomou a Bíblia em mãos aqui e disse o que efetivamente ela é. Ela é palavra de Deus a todos nós. E à medida que nós abrimos as Escrituras e compartilhamos essa palavra de Deus, ela efetivamente não apenas fala aos nossos corações, mas ela transforma e transforma de modo radical as nossas vidas. Nós queremos cumprimentar os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham lá de seus lares, que Deus possa alcançá-los, possa visitá-los nessa manhã também e possa levar a vocês uma bênção muito especial. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis do Antigo Testamento. Hoje a leitura que eu vou fazer com vocês está no capítulo de número 22. Nós estamos dando seguimento, dando sequência à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Nós começamos no Gênesis e Deus tem nos dado graça. Cada oportunidade que eu tenho de estar com vocês, nós estamos compartilhando um dos livros do Antigo Testamento na sequência que eles se encontram. E hoje nós já estamos aí no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, é onde eu quero ler com vocês. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 a seguir. Segundo dos Reis, capítulo de número 22, a partir dos versos 1 a seguir. A palavra do Senhor diz o seguinte: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no 18º, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, e os carpinteiros, e aos edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Amém. Eu vou fazer a leitura apenas até o versículo de número 7. Nós vamos utilizar o restante desse capítulo 22 e depois parte do capítulo 23 para a nossa reflexão dessa manhã. Mas eu quero começar com esses primeiros 7 versículos do capítulo de número 22. No último encontro que tivemos, eu preciso sempre fazer um feedback daquilo que nós já conversamos, porque nós estamos tentando estabelecer uma sequência lógica dessas ministrações que vamos fazendo com vocês. Então eu preciso sempre retomar o que já foi dito brevemente para a gente dar sequência à revelação. E à medida que a gente faz isso, que a gente percebe que existe uma ordem, que existe uma lógica, que existe uma sequência na produção que a gente tem aí no Antigo Testamento, isso vai nos tornando cada vez mais convictos desse espaço, desse lugar, desse status que a Bíblia tem para todos nós, que é palavra de Deus revelada a nós. A Bíblia, esses 39 livros que a gente tem aí no Antigo Testamento,
eles cobrem um período muito vasto de tempo da revelação de Deus, e a produção desse material e a organização dele, como nós temos aí, nesse número de 39 livros, isso levou mais de 1 milênio, mais de 1000 anos para que esses livros pudessem ser produzidos e depois organizados num único texto, como nós temos hoje, formando aí um bloco, 39 livros que compõem o nosso Antigo Testamento. Então é interessante a gente pensar isso, por quê? Porque essa revelação que vai sendo compartilhada e essa produção que vai acontecendo na história de Israel é uma produção que acontece em diferentes momentos. Ora, num período em que o povo é escravo, ora numa época em que o povo vive sob o jugo ou sob a direção dos juízes, ora no período da monarquia, ora no período pós-monarquia, no período dos cativeiros. Então são momentos diferentes, momentos distintos da história de Israel, mas em cada um desses momentos Deus vai se revelando, Deus ordena pessoas que escrevam, que registrem as suas revelações, e isso dá para a gente uma segurança enorme de que o texto que nós temos em mãos, ele não é necessariamente ou exclusivamente, ele é produção humana, porque Deus usou pessoas, mas ele não é exclusivamente produção humana. Isso aqui de fato é palavra de Deus, porque apesar do período gasto para se produzir esses 39 livros, mais de 1000 anos, e aí você imagina quem é o louco de fazer um projeto. Nós vamos escrever uma biblioteca, vamos escrever 9 livros, o projeto é esse, vamos gastar 1000 anos para fazer os 9 livros. Então já vamos estabelecer aqui que tema cada um vai tratar em cada período, e daqui a 1000 anos a gente se reúne de novo para ver o resultado final. Humanamente falando, isso é impossível. Mas quando a gente assume, e nós assumimos isso, que a Bíblia é palavra de Deus inspirada, que as pessoas que produziram, que registraram, foram simples instrumentos a partir dos quais Deus pôde compartilhar a sua verdade, aí a gente percebe não apenas a mão do Todo-Poderoso na história da humanidade, guiando todas as coisas, mas a partir dos eventos que a história vai registrando, nós percebemos esse cuidado dele em preservar essa revelação para que ela pudesse alcançar-nos hoje e para que de alguma forma nós pudéssemos ser edificados com aquilo que Deus fez lá atrás. Então, no último encontro eu falei com vocês no primeiro livro dos Reis e nós conversamos sobre Salomão. Nós tratamos lá no capítulo 3 de 1 Reis e pensamos em Salomão como um jovem com o coração inclinado para Deus, e na conversa que nós tivemos no último encontro, nós vimos como isso foi importante, como isso foi salutar para a vida daquele jovem. Ele teve um encontro com Deus, Salomão, o filho de Davi, o próximo lá na dinastia davídica, teve um encontro pessoal com Deus. Deus se agradou do pedido que ele fez, ele queria ter sabedoria para conduzir, para guiar o povo de Deus, e por causa desse coração inclinado a ouvir a voz de Deus, inclinado a obedecer a Deus, Deus não apenas o abençoou com aquilo que ele queria. A Bíblia diz que antes dele e depois dele não houve alguém tão sábio como o rei Salomão. Deus não apenas lhe concedeu o que ele pediu, mas lhe deu tudo aquilo que ele não havia pedido. Lhe deu riquezas, lhe deu honra, fez com que o seu reino de fato fosse um reino abençoado. E a gente pode dizer que nesse período em que a monarquia se estabeleceu em Israel, nunca houve uma época em que Israel ocupasse uma posição tão honrosa, nunca houve um tempo em que Israel fosse tão próspero, nunca houve um tempo em que a monarquia ocupasse um papel de tamanha importância e tamanha relevância como foi no caso da época do rei Salomão. Então a gente pode dizer que o governo, ou o reinado de Salomão, ele foi o ápice, ele foi o ponto alto no período da monarquia. Então até Salomão a gente tem 120 anos de monarquia, tem 40 com Saul, depois mais 40 com Davi, e depois a gente tem outros 40 anos com Salomão. Então são 120 anos de um governo monárquico, um governo unificado. A história de Salomão começa lá no capítulo 3 e vai até o capítulo 11 de 1 dos Reis. E é uma história fantástica. Salomão foi abençoado, temeu a Deus, honrou a Deus, construiu o templo, adorou no templo, fez uma oração extraordinária lá no templo, consagrando ele. Deus novamente apareceu a Salomão. Deus confirmou que recebeu o sacrifício dele, que se agradou do trabalho que ele fez, que foi o trabalho de edificar o templo. E a partir de Salomão por diante, a vida religiosa de Israel, ela praticamente
ficou vinculada a Jerusalém, a cidade que Davi havia conquistado, e depois ao templo, como o centro da adoração. Então, de Salomão por diante, o templo agora construído, o templo de Jerusalém se tornou o centro da adoração para todo aquele povo. Infelizmente, a história de Salomão não é diferente da história de outras pessoas. Num momento da vida, Salomão acabou se esquecendo, de toda a bondade, amor, graça, misericórdia de Deus, e acabou se distanciando, se afastando dele. Eu fico pensando, às vezes a gente pede, clama tanto a Deus, que nos livre da pobreza, que nos livre da miséria, que nos livre dos apertos, que nos coloque em pastos verdejantes, que nos faça prósperos. E à medida que eu vou lendo a Escritura, e o livro dos Reis em particular, ele mostra isso para a gente com bastante clareza, eu fico pensando se a gente não deveria fazer a oração contrária, não é? Deus, me livre da prosperidade. Deus, me livre dos campos verdejantes. Deus, me livre dos momentos de glória. Pastor, então o senhor deve estar meio pinel, Porque eu nunca vi ninguém orando para isso. Deus, não me dê prosperidade, ou Deus, me livre dessa condição. Eu estou dizendo isso, que eu quase estou convencido que esse tipo de oração é a oração que nós deveríamos fazer, porque na história dos reis de Israel, o que a gente percebe é exatamente isso. Eles começam muito bem a vida de caminhada com Deus, relacionamento, temendo, amando, honrando ao Senhor. Mas quando eles alcançam um determinado status, estão bem, estão prósperos, felizes, abençoados, as casas estão repletas de bens e têm paz com seus inimigos, eles agora estão tranquilos. Em situações assim que eles começam a baixar a guarda. O próprio sábio Salomão deu um conselho, possivelmente esse conselho ele tenha refletido a respeito dele, a palavra de Deus inspirada, depois do fracasso, depois do retorno. Ele e outros sábios, não apenas ele, mas outros sábios também vão entrar por essa linha, eles vão fazer uma oração a Deus. Deus, Senhor, não me permita que eu seja pobre, a ponto de ter que roubar o outro, porque aí eu vou escandalizar o nome do Senhor. Mas não me dê riqueza não, não deixe eu ser rico demais não, porque eu posso me afastar de Ti por causa disso, meu coração pode se distanciar de Ti por causa disso. E o que a gente percebeu no caso de Salomão foi exatamente isso. Quando você chega ao capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, você percebe a triste história de Salomão. Salomão se afastou de Deus, porque foi ficando rico e famoso, decidiu estabelecer alianças com diversos povos, se casou com mulheres de diferentes etnias, trouxe essas mulheres para Jerusalém. Essas mulheres adoravam deuses estranhos, ele começou a edificar altares a esses deuses estranhos para essas mulheres. Eu amo a Deus, sirvo a Deus e honro a Deus, mas já que minha esposa não é cristã e ela adora lá Moloque, então eu vou edificar um altar a Moloque e que ela cultue ao seu Deus ali no lugar em que ela se encontra. Salomão teve centenas, quase 1 milhar de esposas. E não é porque ele era afeiçoado a casamentos, não. Porque à medida que se faziam alianças, uma das maneiras de selar alianças geralmente era o casamento da filha de um monarca com o outro. Então, grande parte daqueles casamentos de Salomão eram casamentos que serviam simplesmente para confirmar alianças que ele estava fazendo com outros povos. E essa preocupação de Salomão em confirmar a aliança já mostra a inclinação do coração dele de deixar de confiar no Senhor. Foi Deus quem o colocou no trono, foi Deus quem o sustentou, foi Deus quem fez com que o seu trono se tornasse um trono glorioso. Ele não precisava de artimanhas para tentar manter aquilo que Deus havia dado a ele, que estava na mão do Senhor. Tão sério isso, porque Salomão foi se distanciando, foi se afastando do Senhor, aquilo que era projeto dele: quanto mais alianças eu fizer, mais tranquilo será o meu governo, e com maior propriedade o meu filho Roboão vai poder assumir o trono e seguir adiante com os meus projetos. Estava tão enganado, mas tão enganado, que quando chega lá num dado momento da sua vida, Deus envia a ele um profeta, chama a atenção dele, diz: olha, você fugiu do propósito, você se afastou do projeto que Deus havia estabelecido para você. Você se distanciou daquilo que inicialmente foi compromisso, foi proposto no seu coração. Por que você fez isso?
porque você decidiu confiar nas alianças, porque você decidiu confiar na sua própria sabedoria, na força do seu braço. O Senhor manda dizer para você que aquilo que você mais prima, que é o controle do reino, que é a manutenção, que é a estabilidade do reino, isso vai ser tirado de você. O seu reino vai ser quebrado, o seu reino vai ser tirado de você. Você até hoje é rei sobre 12 tribos, mas Deus vai quebrar essas tribos. 10 delas Deus vai tirar das suas mãos e vai dar para uma outra pessoa, para um servo seu chamado Jeroboão, para você saber, para você aprender que o domínio está nas mãos do Todo-Poderoso. Deus é quem domina, Deus é quem tem o controle absoluto de todas as coisas. As pessoas não se tornam bem-sucedidas ou mal-sucedidas simplesmente por inabilidades ou por altas competências que elas possuem. O domínio, o controle absoluto de todas as coisas está nas mãos do Senhor, e as pessoas só vão até onde Deus permite que elas vão. As pessoas só chegam até onde Deus permite que elas possam chegar. Salomão, próximo ao final da vida, estava com o coração tão endurecido. Se fosse Davi, a gente viu Davi perdeu o trono, e quando alguém quis vingá-lo, ele disse: olha, deixa, é de Deus esse negócio, se Deus quiser me pôr no trono novamente, me coloca, se não quiser, está tudo bem. Salomão, no finalzinho da vida, não teve o mesmo coração de Davi. Quando Deus chamou a atenção dele, disse: Jeroboão é quem vai tomar as 10 tribos. Em vez de ele ter se colocado diante de Deus e ter dito: Deus seja louvado por isso, né? Que Deus dê as 10 a ele, se quiser dar as 12, dê as 12, porque eu pequei mesmo. Salomão tenta matar Jeroboão. Vou matar esse cabra aí, porque ele deve estar promovendo algum tipo de motim para tomar o reino das minhas mãos. Jeroboão tem que fugir de Salomão, com medo da morte. Salomão de fato estava disposto a matá-lo. Você já pensou isso? Querer matar Jeroboão não era simplesmente querer eliminar alguém que fazia com que o seu reino de repente pudesse esfacelar, mas era se levantar contra o próprio Deus, porque o próprio Deus havia dito isso. Isso era a palavra do Senhor: o reino vai ser dividido. Salomão, infelizmente, pecou, falhou, o reino foi dividido. Finalzinho da sua vida, se Eclesiastes, ele reflete esse último tempo da vida de Salomão, quando já estava bem velho, prestes a morrer. Ali a gente percebe uma pessoa que, depois de ter conhecido muito e depois de ter feito muitas loucuras, por causa desse excesso de conhecimento e por causa dessa autoconfiança, lá em Eclesiastes a gente vê alguém que volta o coração para Deus uma outra vez, que se arrepende, mas já está lá no finalzinho da sua vida. E capítulo 12 de 1 Reis por diante continua a história. Salomão morre, seu filho Roboão assume o lugar de Salomão. No capítulo 12 por diante, o reino vai se dividir, como Deus havia dito através do profeta. Roboão, filho de Davi, vai ficar com 2 tribos, Judá e Benjamim. E a tribo de Judá vai ficar com o descendente de Davi por causa da promessa que Deus fez a ele: nunca vai faltar herdeiro que se assente no seu trono. Monarquia, esse lugar é um lugar seu, e eu não abro mão disso, porque você foi fiel, Davi, até o fim. Nunca vai faltar um herdeiro. Se ele pecar, eu vou disciplinar ele, mas não vai faltar herdeiro. Então Deus deixou 2 tribos com Roboão, as outras 10 ficaram com Jeroboão, como o profeta havia dito. E aqui de novo a gente vê um problemão grave, lá no capítulo 12, capítulo 13 de 1 dos Reis. Jeroboão, quando assumiu as 10 tribos, teve lá uma confusão. Não dá para tratar de forma muito minuciosa, porque o tempo é curto, mas houve uma confusão. Jeroboão ficou com as 10 tribos e Roboão ficou com as 2. E Jeroboão ficou preocupado com aquele negócio. Espera aí, tem um descendente de Davi assentado no trono, Jerusalém é o lugar da adoração, o templo está por lá. Se o pessoal dessas 10 tribos começarem a peregrinar para Jerusalém, para fazer lá os seus sacrifícios no templo, daí a pouco Roboão vai acabar convencendo essa turma toda que o melhor é ter um reino unido, e eles vão me degolar e vão acabar devolvendo o governo novamente para um descendente de Davi. De novo, a gente percebe a dificuldade que algumas pessoas têm de confiar no Senhor. Jeroboão, quem é que te colocou no trono? Quem é que te deu 10 tribos? Não foi Deus. Se foi o Senhor que te deu as 10 tribos, o Deus que te deu essas tribos,
Ele é poderoso para manter você sob o governo, sob a direção dessas 10 tribos. Se foi Ele que confiou a você a responsabilidade, o cajado de governar, de direcionar esse grupo, Ele é poderoso para sustentá-lo nessa posição. Mas a Bíblia diz que Jeroboão não era uma pessoa que tinha o coração inclinado para Deus, como foi o caso do rei Davi. Jeroboão, com medo, fez altares em Betel, fez altares em Dan, fez bezerros, colocou em Betel e em Dan, e disse para as 10 tribos: olha, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. A gente já tem uma triste história relacionada a bezerro, e essa conversa lá no livro do Êxodo, uma triste história, que trouxe morte, que trouxe destruição, que trouxe ruína para o povo enquanto peregrinavam pelo deserto. Mas esse mesmo problema se repete agora com Jeroboão. Eis aí, Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. E aí a Bíblia diz que o povo, ao invés de descer, de subir para Jerusalém para adorar, eles foram para Betel e foram para Dan e começaram a adorar esses bezerros. E moral da história: Jeroboão mal começou o reino, e no capítulo 13 ele já recebe uma palavra, uma advertência de um profeta. Esse profeta, ele é apenas apresentado lá em 1 Reis, capítulo 13, como homem de Deus. Ele recebe uma profecia de um homem de Deus. Está lá em Betel, num altar que ele havia edificado, oferecendo incenso ao bezerro que ele havia criado. De repente, o homem de Deus aparece por ali, olha bem nos olhos dele e diz: olha, você nem começou o negócio direito, já está fazendo tudo errado. Chega diante do rei que está no altar oferecendo incenso e diz para ele, e não para ele, mas diz para o altar, não é? Altar, altar. O Senhor Deus vai levantar da descendência de Davi um homem, olha que coisa extraordinária, um homem chamado Josias. Isso é uma profecia que ia se cumprir muito tempo depois. Jeroboão é o primeiro rei do Reino do Norte. O Reino do Norte teve 19 reis. Muito tempo depois. O profeta disse: altar, altar, Deus vai levantar da descendência de Davi um homem chamado Josias. Ele vai quebrar esse altar, ele vai profaná-lo, ele vai queimar os ossos de vocês, sacerdotes de deuses estranhos, sobre esses altares. Quando Jeroboão ouviu essa profecia, na hora estendeu o braço contra o profeta e diz: corta o pescoço desse herege. Do jeito que ele estendeu o braço ficou. Na hora secou, e aí aquela tribulação toda. E agora, isso é palavra do Senhor. Depois você lê lá 1 Reis, capítulo 13. É muito joia essa história. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque o tempo passou, 19 reis no Reino do Norte. A Bíblia diz que todos, invariavelmente todos os reis do Reino do Norte, eles são apresentados como pessoas que seguiram o caminho de Jeroboão. Todos se afastaram de Deus, todos viraram as costas para ele, todos foram idólatras. E por causa dessa posição que eles assumiram, muitos séculos depois, Deus acabou entregando o reino do norte nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos seus opressores. E em 722 a.C., a Síria acabou conquistando todo o reino do norte e levou esse pessoal para um cativeiro. Então foi uma história assim triste. Enquanto isso, no reino do sul, a gente tem Roboão. E é impressionante que no caso do reino do sul também nós tivemos 19 monarcas. Tivemos 19 reis e uma rainha. Desses 19 reis que nós tivemos no Reino do Norte, 9 desses 19 reis foram pessoas que tiveram temor de Deus nos seus corações. 9 desses 19, eles são apresentados nos livros dos reis como pessoas que andaram de acordo com os caminhos de Davi, que seguiram as pisadas de Davi. E desses 9 que andaram nas pisadas de Davi, nós temos pelo menos 5 deles que são considerados aqui na época dos reis como os grandes reformadores de Israel. Foram pessoas que Deus levantou, foram pessoas em quem Deus colocou um fogo ardente nos seus corações. Foram pessoas que foram despertadas e que foram chamadas por Deus com o propósito, com a finalidade de fazer uma grande reforma em Israel, e não apenas uma grande reforma.
mas de trazer para Israel também um profundo avivamento espiritual, porque era exatamente isso que esse povo precisava, que esse povo necessitava. Desses 5, Josias foi o último deles. É a respeito de Josias que a gente vai conversar hoje. Então, toda a história se passou. Aqui nós chegamos a Josias, o último dos grandes reformadores e avivalistas que a gente tem aqui na época da monarquia, na época dos reis. E eu acho importante compartilhar com vocês a história de Josias. Por quê? Porque Josias ensina para a gente o caminho para a reforma e para um novo avivamento. Josias e nos ensina, e o livro dos reis mostra isso para a gente com bastante clareza, que nenhuma reforma e nenhum avivamento é permanente. Toda reforma e todo avivamento, a história de Israel é marcada por reformas e avivamentos. A história da igreja cristã é marcada por reformas e avivamentos. Nós conhecemos a grande reforma do século XVI, a chamada reforma protestante, da qual nós somos fruto, da qual nós somos resultado. Mas toda reforma, todo grande avivamento, ele acontece num determinado período. E ele tem o propósito, a finalidade de alcançar uma determinada geração. Não existe um único avivamento na história que permaneceu. E quando eu digo que permaneceu, eu estou dizendo que permaneceu da mesma forma que iniciou. Os reflexos do avivamento, sim, eles continuam. Mas o avivamento em si, ele desaparece. Ele desaparece por quê? Porque cada nova geração precisa experimentar uma nova reforma e precisa experimentar um novo avivamento. Cada nova geração precisa experimentar uma nova reforma e um novo avivamento. Nós estamos vivendo uma geração que precisa de reformadores. Nós estamos vivendo uma geração que precisa de avivalistas. E aí, quando a gente olha para a história desse rapaz aqui, para a história de Josias, a gente descobre que caminhos Deus elaborou, que caminhos Deus preparou para que pessoas possam trilhar a fim de que reformas e avivamentos possam ocorrer. Eu comecei com vocês a leitura de 2 dos Reis, no capítulo 22, a partir do verso 1. Eu vou reler com vocês os 2 primeiros versículos. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2. E fez o que era reto. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é importantíssimo. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Preste atenção nisso. E andou em todo o caminho. Essas ênfases que são dadas aqui, elas são de suma importância. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Vou contar uma história para você. Dos 19 reis do Reino do Sul e dos 9 reis do Reino do Sul, que são identificados como gente que andou de acordo com os caminhos de Davi, Josias é o único em que a Escritura diz que ele andou em todo o caminho e que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. É o único. O único. E você atentou para a idade desse menino aqui? Nós estamos falando de um menino de 8 anos que começa a reinar. Claro que ele não se assentou no trono com 8 anos, e com 8 anos de idade ele começou a exercer o governo. Aconteceu uma série de questões aqui. O avô de Josias foi o pior rei que Israel já teve, o rei que teve o reinado mais longo, Manassés. Manassés reinou 55 anos, foi o pior rei que o Reino do Sul teve, o rei mais perverso. Manassés parece que nasceu assim para ser o filho da perdição. Se a gente olha para o pai dele, a gente fica pensando, como é que pode isso? Um santo, um avivalista, um homem temente a Deus, produziu uma
peste dessas. Mas foi isso que aconteceu. Manassés foi filho de Ezequias, um dos grandes avivalistas, um dos grandes reformadores aqui da época, dos reis. Mas Manassés não só se desviou dos caminhos do seu pai, que temeu, que amou e que honrou ao Senhor, como ele assumiu no seu coração um compromisso, um propósito de apostatar, de fazer tudo aquilo que ele pudesse fazer para irritar a Deus. Tudo que ele pudesse fazer para irritar a Deus, ele decidiu o que ia fazer. Colocou ídolos dentro do espaço do templo que era dedicado a Deus, edificou altares a diferentes divindades cananeias, a tantas divindades, que o próprio Deus chega a dizer em relação a ele que Manassés, ele adorava mais ídolos do que todas as nações de Canaã juntas. O cara realmente decidiu que ia irritar a Deus. E para mostrar o quanto ele estava firme nesse propósito de fazer a ira de Deus se acender, ele ainda decidiu sacrificar um filho dele a Moloque, a uma divindade cananita. Então, por aí você percebe como que esse Manassés era perverso. O cara se matou inocente, todo tipo de maldade, de perversidade que você puder imaginar, Manassés cometeu. Manassés, avô desse menino aqui de Josias. Manassés morre, Amon, o filho de Manassés, assume o governo, e a Bíblia diz que Amon começa a seguir o mesmo caminho do seu pai. E quando o pessoal ali do governo percebe que Amon vai seguir o mesmo caminho de Manassés, já dá um jeito de criar uma insurreição ali, e ele é assassinado pelos seus. E aí, uma vez que Amon foi assassinado, o menino Josias, que era filho de Amon, ele é então entronizado como rei, como uma pessoa que vai ocupar o lugar de seu pai. Então, 8 anos de idade ele tem. Com 18 anos é que a gente vai perceber o Josias desempenhando aqui de fato a função real, assumindo de verdade essa condição, essa função de realeza. Então, durante esse período aí dos 8 aos 18 anos, ele deve ter sido tutoriado por alguém que temia a Deus, que amava a Deus, que honrava a Deus. Ele tem do seu lado sacerdotes, tem do seu lado escribas, gente que ama a Deus, gente que honra a Deus. Possivelmente essas pessoas, Ilquias e Safã, que são duas pessoas apresentadas aqui, tenham servido de suporte religioso para ele. Mas o que é extraordinário em relação a esse menino é que a Bíblia diz que esse menino é um menino que tem o seu coração inclinado para Deus. Ele tem o seu coração voltado para Deus. Ele é alguém que se inspira em seu pai Davi. Ele é alguém que olhou para trás da sua história. Ele é alguém que conhecia a história do seu antepassado Davi. Ele é alguém que soube como Deus foi gracioso, bondoso e misericordioso com Davi por causa da fidelidade do primeiro monarca de Israel, do primeiro grande monarca de Israel. Ele sabia das promessas que Deus havia feito em relação aos descendentes de Davi. E ele, na condição de descendente de Davi, ele se colocou exatamente nesse lugar. Deus fez promessas. Vou te dizer uma coisa: se tem um descendente de Davi que ocupou aquele lugar que Deus disse que daria, eu vou colocar no seu trono uma pessoa que vai efetivamente confirmar o seu reinado. Essa pessoa foi Josias. Josias foi realmente um homem, depois de Davi, não é? Segundo o coração de Deus. E esse Josias que estou falando com você, que com 8 anos se assenta no trono e que com 18 anos começa a reinar, é um jovem. Um jovem. O desafio que ele tem diante de si é um desafio muito grande. O reino sobre o qual ele está sendo colocado para ser o grande monarca é um reino de idólatras. É um reino que está destruído, é um reino que está moralmente, espiritualmente, religiosamente arruinado. Ele é levantado para ser rei de uma geração que está condenada. De uma geração que Deus já havia levantado um profeta e já havia dito: eu decidi que vou riscar vocês também de debaixo dos céus. Como eu fiz com os irmãos de vocês, o reino do norte, mandei esse pessoal para cativeiro. Depois das maldades de Manassés, Deus disse: eu já decidi também
tinha poupado vocês, tinha segurado vocês, mas eu decidi, vocês vão ser lançados fora também. Vocês também serão levados cativos. O grande desafio de Josias, de ser reformador e de ser avivalista, numa época de morte, numa época de sequidão espiritual, numa época de cegueira espiritual, é um desafio tremendo. Mas aqui a gente percebe como alguém que tem o coração inclinado para Deus, se for bem assessorado, como que uma pessoa dessas pode de fato mudar uma geração, pode salvar a sua geração. É exatamente isso que ocorre com esse rapaz. E aqui no capítulo 22 e capítulo 23 a gente vai observar pelo menos 4 passos que Josias vai dar para que uma grande reforma ocorra em Israel, para que um grande avivamento ocorra na sua geração. O avivamento de Josias não foi suficiente, até porque ele morreu jovem, para transformar de forma radical todo Israel. Infelizmente, depois da morte dele, vieram outros perversos e Israel acabou sendo levado para cativeiro. Mas o avivamento de Josias garantiu que a sua geração fosse poupada. Quando eu digo que cada geração precisa de um reformador e de um avivalista, cada geração precisa disso, porque o papel do reformador e do avivalista é o papel de preservar a sua geração. Cada um que vem depois precisa se preocupar com isso, precisa se preocupar com a sua geração. Eu já estou da metade do caminho para o final das contas e daqui a pouco eu estou indo embora. Tem muita gente nova chegando por aí, adolescentes, crianças, jovens. Daqui a 30, daqui a 40 anos, muitos que hoje são crianças e correm de um lado para o outro na igreja, vão estar aqui, se Jesus não tiver voltado, aonde eu estou? Para fazer o trabalho que eu estou fazendo, para falar à sua geração. Deus não me chamou para falar às gerações passadas, porque elas já passaram. Deus nem me chamou para falar às gerações futuras, porque elas ainda virão. Mas eu fui chamado para falar na minha geração. Enquanto Deus me der fôlego, enquanto eu estiver vivo, é para essa geração que eu quero falar. É para você que eu preciso falar. E você que depois da minha partida vai ter um longo caminho pela frente, você precisa abrir os seus olhos para essa realidade. Você é responsável diante de Deus pela sua geração. Josias sentiu o peso da responsabilidade. E aqui no capítulo 22 e 23 a gente percebe os 4 passos que ele dá para que o avivamento, a reforma e o avivamento ocorresse. Primeiro dos passos que ele dá, aparece aí a partir do verso 3 a seguir, eu fiz a leitura, você percebe, não é? Ele tem 18 anos de idade, e ele começa a dar ordens a alguns dos seus companheiros ali de confiança, o seu escrivão e a pessoas da sua confiança, e a ordem é que a casa do Senhor seja reparada. Primeira atitude de Josias, nesse processo de reforma e de avivamento que urgentemente precisa alcançar um Israel que está morto, um Israel que está debaixo de sentença, um Israel que está debaixo de condenação. A primeira posição que o jovem Josias tem é um jovem, ele tem 18 anos de idade. Então você que acha que tem que esperar chegar aos 40 anos para saber se você foi chamado para ser pastor, ou se o seu chamado é só para andar de bicicleta mesmo, abra os seus olhos, acorde. Menino com 8 anos já inclinou o coração para Deus. Com 18 anos Deus o levantou para ser o maior evangelista, o maior avivalista, o maior reformador que Israel já teve. Olha os passos que ele dá. O primeiro passo foi reformar. O primeiro passo que ele deu foi reparar o templo, reparar a casa do Senhor. Manassés, o seu avô, havia destruído, havia profanado, havia arruinado o templo. Amon, seu pai, havia seguido o mesmo caminho. Mas quando ele se assenta no trono, já que ele está inspirado em Davi, o seu pai, ele sabe o apreço que Davi, o seu pai, tinha em relação à arca da aliança. Ele sabe o apreço que Davi, o seu pai, tinha em relação ao templo, à casa de Deus.
Porque a gente sabe que depois de Salomão, depois da construção do templo, o templo se tornou um sinal visível da presença do Deus invisível em Israel. Então, se o templo está profanado, se o templo está destruído, está arruinado, isso é um sinal de que o Deus de Israel já não tem mais espaço entre o seu povo. Primeira atitude desse menino: vamos reparar as brechas que estiveram no templo. O templo foi abandonado, o templo foi arruinado. Tem dinheiro entrando aí, vamos investir em pedreiros, em carpinteiros, em pessoas para arrumar o templo, para reparar as brechas dele, para fazer uma grande reforma no templo. Novamente, o templo aqui fala da presença de Deus, presença real de Deus no meio do seu povo. Primeira coisa que precisa acontecer para que um grande avivamento, para que uma reforma aconteça, a gente precisa reparar as brechas na nossa relação com Deus. É preciso reparar as brechas. O pecado vai criando brechas na sua relação com Deus, o pecado vai criando brechas na sua caminhada com Deus. E essas brechas vão tornando você cada vez mais distantes dele. Impressionante isso. Reforma o templo. À medida que o templo começa a ser reformado, a Bíblia diz que o sacerdote Ilquias está lá com Safã, o escrivão, e eles encontram um livro. Lá no meio daquela tranqueira, daquele lixo todo que estava lá no templo, o templo se tornou um lugar de entulho. Acharam um livro. E quando Ilquias leu o livro, era o Pentateuco. Lembra lá em Deuteronômio, quando Israel tiver um rei, ele tem que fazer uma cópia do livro dessa lei, tem que meditar nele todos os dias para que esse rei seja justo. Acharam a cópia do livro da lei lá dentro desse templo. Possivelmente essa cópia que foi encontrada ali, ela tenha sido escondida lá na época de Manassés, porque Manassés foi o cara, já disse aqui para vocês, mais perverso que Israel já teve. Ele tentou destruir, tentou arruinar, tentou apagar de uma vez por todas a memória do Deus de Israel do meio de Israel. Você já pensou um negócio desses? Mas alguém que temia, que amava e que honrava a Deus, certamente deve ter escondido esse volume, esse livro lá no templo. Porque já que ele virou as costas para Deus e para o templo de Deus e já profanou aquilo ali mesmo, lá vai ser o último lugar que ele vai buscar alguma coisa relacionada com Deus. Mas agora a gente tem alguém reformando, alguém tapando brechas, alguém reparando o templo. E à medida que a limpeza é feita, que as sujidades são tiradas dali, lá está o livro da lei. Quando o sacerdote e o escriba leem o livro, eles ficam assustados, porque eles leram exatamente no trecho que falava sobre as consequências que haveriam de cair sobre Israel, caso esse povo se afastasse de Deus. As maldições que haveriam de cair sobre o povo. Imediatamente o sacerdote disse para o escrivão: leva isso lá, leva esse livro. Está aí a partir dos versos 8 a seguir, não vou ler trecho por trecho, mas está aí. Leve isso lá diante do rei, lê o livro diante dele. O rei está lá sentado no trono, e Ilquias chega e disse: olha, o sacerdote mandou dizer que encontrou esse livro da lei do Senhor lá no templo e pediu para ler. Quando ele leu o livro da lei e observou as maldições que estavam contidas ali no livro, as consequências que haveriam de advir sobre o povo de Israel, porque eles haviam se distanciado, se afastado do Senhor, a Bíblia diz que o rei de Israel, Josias, ele rasgou as suas vestes. Esse ato de rasgar as vestes, em muitas situações aqui no Antigo Testamento, ele é altamente positivo. Num dado momento ele vai se tornar uma mera liturgia e Deus vai até repreender o povo: para de rasgar a roupa e rasga o coração. Mas em muitos casos, esse rasgar as vestes era um sinal visível de que a pessoa estava esfacelada diante de Deus, de que a pessoa havia sentido o peso da mão de Deus, o peso do seu próprio pecado, o peso da sua própria transgressão, que ele estava disposto a se voltar, a se inclinar para Deus. Josias rasgou as suas vestes ali, quando ouviu as palavras de maldição que adivinham ali da leitura do Pentateuco, do livro da lei.
Imediatamente ele chamou seus servos e disse: procure um profeta aí em Israel, consulte ele por nós. Pergunte a esse profeta, pergunte a essa pessoa se ainda tem chance para nós, se Deus ainda pode mudar o que ele disse, se é possível salvar essa geração, se alguma coisa ainda pode ser feita antes que esse mal que está escrito no livro venha sobre nós. Eles continuam dizendo que eles saíram em busca de um profeta e encontraram a profeta ou a profetisa Hulda, uma mulher. E Deus usou essa mulher poderosamente e disse: olha, vai lá e diga para o homem que enviou vocês até aqui que tudo que está escrito é no livro da lei que Deus vai cumprir. Deus vai destruir, Deus vai trazer juízo, que não tem jeito, não tem saída, que a sentença de Deus já foi estabelecida e que Ele não vai voltar atrás. A sentença já está declarada e que Ele não vai voltar atrás. Mas aí tem uma fala da parte de Deus que é extraordinária. Olha o capítulo 23, os versos 18 e 19, aí do capítulo 23. A profetisa disse: olha, não tem jeito, a maldição já está declarada. Mas olha o que tem no verso 18 e 19. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Presta atenção aqui, ó. Porque o teu coração se estremeceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pois que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Você consegue perceber o valor, a importância de uma pessoa que se coloca na brecha diante de Deus para ocupar esse papel de reformador e de avivalista do seu tempo? A sentença já estava determinada. Mas Deus diz: porque você rasgou o seu coração diante de mim, porque você se humilhou, porque você estremeceu diante da minha palavra, porque você se inclinou a mim, eu vou poupar a sua geração. A sua geração vai ser poupada. Eu estou aqui para falar à minha geração, você está aí para falar à sua geração, e aqueles que virão serão chamados para falar às suas respectivas gerações. Cada um precisa ter o cuidado da parte de Deus de falar à sua geração. E quando a gente se coloca diante de Deus na condição que o Josias fez, vocês sabem muito bem qual era a geração de Josias. É o tempo de Manassés, é o reflexo, é o resultado disso. Mesmo na pior das piores das gerações, Deus diz: eu ainda vou poupar, eu ainda vou salvar, eu ainda vou resgatar, eu ainda vou mudar, eu ainda vou transformar pessoas. Então o primeiro passo é reparar o templo. Reparar o templo significa que a gente fecha as brechas para o pecado. À medida que você repara o templo, você começa a redescobrir coisas que estão escondidas lá e que você não via mais. Você começa a redescobrir a palavra. E exatamente quando a palavra se torna o centro das atenções, é que o arrependimento vem, é que a confissão vem. Junto com arrependimento e confissão vem da parte de Deus a promessa de bênção. É assim que começa uma reforma. Uma reforma não começa com pessoas extraordinárias, em lugares extraordinários, dizendo coisas extraordinárias e fazendo coisas extraordinárias. Não! A reforma começa no coração de uma criança, no coração de um jovem que teme a Deus, que decide que vai reparar o templo do seu coração, que vai tapar as brechas do seu coração para o pecado, e que vai inclinar o seu coração para a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem a dizer. É aí que começa uma reforma, é aí que começa um grande avivamento. Depois que isso aconteceu, depois dessa palavra
da parte de Deus dada a Josias, quando ele ficou sabendo que ele dormiria em paz e que ele ficaria bem. Ele dá o segundo passo. O segundo passo é renovar a aliança. Capítulo 23, versículos 1 e 2. Olha como esse homem estava preocupado com a sua geração. Capítulo 23. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém a se ajuntarem a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. Percebe a preocupação dele? Anciãos, as autoridades jurídicas, ou as maiores autoridades ali abaixo da própria realeza, sacerdotes, segunda classe mais importante, os profetas, a terceira classe mais importante, e depois todo o povo, desde o menor até o maior. Josias está preocupado com a sua geração. A promessa foi feita a ele, porque você inclinou o seu coração para Deus, Deus vai poupar você desse mal. Quando a gente tem um encontro com Deus que muda e muda radicalmente a nossa vida, nós queremos que essa mudança que nos alcançou, que ela alcance todos os que estão ao nosso redor. Josias é um homem preocupado com a sua geração, anciãos, sacerdotes, profetas, homens, todo o povo, desde o maior ao menor. Chamou todo esse pessoal. O que é que ele fez? E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Quem leu? Foi o rei. O rei tinha que ter uma cópia do livro da lei, e o rei tinha que se debruçar, tinha que ler todos os dias da sua vida no livro da lei para aprender a temer o Senhor. O papel de fazer leitura pública do texto sagrado, esse é um papel que sacerdote e levita que tinha. Eram os sacerdotes e os levitas os responsáveis por fazer leitura pública da palavra de Deus para o povo de Israel. Mas quem é que assume essa condição? Quem é que se levanta aqui diante de todo Israel e faz a leitura pública do livro da lei, do livro do concerto, do livro da aliança? Quem faz essa leitura é o próprio Josias. Está todo mundo comprometido, todas as estruturas estão arruinadas. É preciso que haja uma mudança radical. Essa mudança radical começou no coração, começou na vida de Josias. E uma vez que ela aconteceu na vida desse homem, desse jovem, ele reúne todo Israel, faz a leitura do livro da lei com todo esse pessoal, mostra para eles o que é que Deus disse. E a partir da leitura do livro da lei, o verso 3, e o rei se pôs em pé junto à coluna e fez concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração. Todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Quando o povo viu o coração daquele jovem que fervia, que ardia por Deus, quando o povo viu o interesse daquele jovem em ver o povo, em ver a nação abençoada, quando o povo viu o próprio rei se colocando diante de Deus e fazendo aliança com ele, a Bíblia diz que o povo seguiu a mesma linha, seguiu o mesmo rumo, seguiu a mesma direção. Josias foi o grande reformador, Josias foi o grande avivalista da sua geração. E como ele alcançou a sua geração, fantástico isso. Esse foi o segundo passo que ele deu. Renovou o seu pacto, renovou a sua aliança com o Senhor. Terceiro passo a gente encontra aí dos versos 4 a 20. É um texto longo, eu não posso ler com vocês. Mas ele fala em erradicar a idolatria. Depois que eu assumo a aliança com Deus, eu preciso passar um pente fino na minha vida. E preciso ver tudo aquilo que pode ser considerado idolatria, tudo aquilo que compete abertamente ou de forma camuflada com Deus.
E é preciso tirar da vida, como Josias tirou de Israel aqui, todo tipo de ídolo, todo tipo de imagem, todo tipo de poste ídolo, todo tipo de sinal, que porventura servisse como elemento que pudesse competir com a santidade de Deus. Erradicar a idolatria, tirar, erradicar, limpar de uma vez por todas, virar as costas de uma vez por todas, para todo e qualquer senhor que porventura venha a competir em relação à nossa vida, à nossa vontade, aos propósitos que a gente tem para a vida, para a existência. Foi isso que Josias fez. Erradicou de uma vez por todas toda a idolatria que o seu avô e que o seu pai haviam implementado ali. Agora capítulo 23, versos 15 e 16. Olha que coisa interessante. A gente tem aqui no verso 15 e 16. Nesse afã de erradicar toda a idolatria, Josias chegou a Betel. Lembra de Betel? Jeroboão está lá oferecendo seu incenso. O homem de Deus chega e diz: Deus vai levantar um descendente de Davi, que se chama Josias, e ele vai profanar esses altares aí. Ele vai acabar de uma vez por todas com essa farra que vocês estão fazendo. Olha a profecia se cumprindo aqui. Isso é palavra de Deus, gente. Só Deus é capaz de contar o fim antes do começo, de dizer como as coisas vão acontecer antes que elas aconteçam. Está aqui, versículos 15 e 16. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel juntamente com aquele altar. Também o altar derribou, aquele altar era aquele altar lá do Jeroboão. Também derribou o alto, queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. Verso 16. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas. O profeta tinha dito isso lá: altar, altar, Josias vai queimar os ossos de vocês aí nesse altar para profaná-lo. Olha aqui, ó. E os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus, quando apregoou essas palavras. Muito tempo depois, a palavra do Senhor se cumpriu, e se cumpriu com fidelidade, através de alguém que decidiu se colocar diante de Deus como um grande reformador e um grande avivalista da sua geração. Então ele erradicou de uma vez por todas a idolatria. Quarto passo e último passo que ele deu está aí no capítulo 23 ainda, e os versos são 21 a 23, e é com isso que eu quero terminar a minha fala. Capítulo 23, versos 21 a 23. O quarto passo, depois de erradicar a idolatria, Josias e todo o povo decidiram dedicar-se exclusivamente ao Senhor. Olha o que a gente tem aí no verso 21 a 23. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde o dia dos juízes, que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Reparei o templo, a palavra já ocupou seu lugar central, renovei a aliança, erradiquei os ídolos. Agora é hora de dedicar-se ao Senhor. E novamente o evento Páscoa, que inclusive faz alusão àquilo que nós vamos fazer aqui hoje. Novamente o evento Páscoa, ele é apresentado, ele é colocado aqui no contexto para mostrar exatamente isso: dedicação a Deus e reconhecimento de quem Ele é. A Páscoa fala isso: eu era escravo e agora eu estou livre. Eu estou livre por mera graça e misericórdia. Eu estou livre porque Ele decidiu providenciar para mim um meio, porque Ele decidiu me poupar, porque Ele decidiu me livrar. A Páscoa é o reconhecimento que alguém tem de que tudo vem dEle, de que tudo é para Ele, de que eu estou aqui simplesmente em função dEle.
A Páscoa de Josias foi tão marcante, mas tão marcante, que o texto diz aqui que desde a época do juiz, na época dos reis, nunca houve uma Páscoa tão impactante como essa. E não é que ninguém nunca mais, na época dos reis ou do juiz, não é que ninguém nunca tenha praticado, não. Certamente eles fizeram muitas Páscoas. Mas a Páscoa até Josias, ela tinha um caráter familiar ou no máximo tribal. Cada um no dia 14 do mês de Nissan matava o seu cordeirinho lá na casa, assava a carne, comia com a família e acabou a história. Na época de Josias, a Páscoa, ela se tornou um evento tão impactante, mas tão impactante, que daqui por diante, quando se falava em Páscoa, as pessoas pensavam no templo. A Páscoa agora era realizada no templo. Na época de Jesus não é assim? Não tem que passar lá pelo templo primeiro, oferecer o animal, depois leva o animal para casa para comer? O impacto dessa reforma e desse avivamento de Josias foi tão extraordinário, que a própria realização da Páscoa passou a ser ressignificada. Ela tomou uma proporção tão grande, mas tão extraordinária, que em tempo nenhum na história de Israel ela teve. Prova é que durante a história a gente não vê relato, e o povo realizou a Páscoa, e o povo realizou a Páscoa. Não, isso fazia parte do dia a dia das pessoas. Mas de Josias por diante, a Páscoa se torna o grande sinal de que nós decidimos depender de Deus, nos dedicar a Ele, confiar nele e acreditar que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. E daí por diante ela ocupa de fato esse lugar central na história do povo de Israel. Josias foi o grande reformador e o grande avivalista da sua geração. Ele não resolveu o problema de Israel, nem o problema do mundo, mas ele resolveu o problema da sua geração. Você não é chamado para resolver o problema do mundo, nem o problema das gerações que virão. Mas você é chamado por Deus para ser reformador e para ser avivalista da sua geração. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, nós somos gratos pelo Teu amor, somos gratos pela Tua bondade, somos gratos pela Tua misericórdia. Eu sou grato por pertencer, Senhor, a essa geração. Eu sou grato, Deus vivo, pelo privilégio que eu tenho de poder falar, de poder compartilhar a Tua palavra à minha geração. Ó Deus vivo, ó Deus misericordioso, como até hoje o Senhor estendeu as mãos sobre a minha vida e me guardou, e me protegeu, e me sustentou, e me fortaleceu para que eu estivesse aqui. O único pedido que eu te faço, Deus vivo, é que o Senhor me dê graça suficiente, necessária, para continuar nos dias que me restam pela frente, para continuar sendo reformador e sendo avivalista do meu tempo, da minha época, para a minha geração. Que as palavras que eu tenho anunciado, que eu tenho pregado, que as palavras, ó Deus querido, que eu tenho verbalizado, as Tuas palavras que são vivas e permanecem para sempre, que elas possam ser instrumentos a partir dos quais o Seu Espírito vai despertar crianças, vai despertar adolescentes, vai despertar jovens, que amanhã, ó Deus querido, vão ser reformadores e avivalistas das suas gerações. Eu peço isso, Deus vivo, alcance os corações que me ouvem nesta hora, alcance os corações que me escutam neste momento, acende, Deus vivo, o fogo do avivamento nesses corações, acende, Senhor, o fogo do Teu amor, o fogo, Pai Celestial, do Teu cuidado nesses corações. Levanta, Deus querido, no nosso tempo, na nossa época, reformadores e avivalistas, salva, Deus, a nossa geração. Eu suplico isso nesta hora, Pai Celestial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.